Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho sobre gestão de mudanças, tema extremamente importante dentro do escopo de melhoria contínua, dentro do escopo de projetos, gestão, enfim. E trouxe hoje para vocês uma especialista para poder falar sobre esse tópico, tá? Conseguimos uma vaga na agenda dela, tá, pessoal? Então, por gentileza, aproveitem essa hora, esse tempinho aí para poder bater um papo, tirar as dúvidas, enfim, sintam-se 100% à vontade. Tô aqui com a Valesca, tudo bem, Valesca? Tudo bem, Carlos, e com você? Tudo certo, graças a Deus. Pessoal, só me confirmem agora que a Valesca comentou aí, me confirmem se vocês estão me ouvindo perfeitamente, só para a gente ter essa certeza, né, de que tudo está sendo passado com a maior qualidade possível. Uhum. É, Pessoal, tema de hoje, acho que dispensa um pouco de comentários, né? Para quem é aluno nosso de algum dos nossos treinamentos, a gente fala muito sobre gestão de mudança, sobre a necessidade de comunicar claramente a mudança para todos na equipe, na empresa, conquistar a confiança desses profissionais, trazer eles para o barco, né, da mudança. Enfim, convidei a Valesca para que ela pudesse passar um pouquinho desse tópico para vocês, um pouquinho de aprofundamento, um pouquinho desses conceitos. Então, Valesca, fique 100% à vontade. Eu dividi com ela, tá, pessoal, de ela ministrar um pouco desse tópico e aí no final a gente vai abrir para perguntas também, tá? E ela vai ficar 100% à vontade para poder responder. Valesca, a aula é sua, fica 100% à vontade. Eu vou estar aqui, eu vou mutar para não atrapalhar também, mas aproveita todo o tempo. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Legal, obrigada, Carlos. Imagina. Pessoal, boa noite a todos. Estou muito feliz aqui com o convite. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vocês estão vendo aí, Carlos? Você pode me confirmar se está aparecendo Perfeitamente. certinho? Perfeitamente. Perfeito. Bom, pessoal, então, como o Carlos já adiantou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de mudanças e o nosso projeto, a nossa ideia é trazer para vocês, né, dentro do conteúdo que vocês já acompanham aqui da CAI, um pouco sobre soft skills, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre o que seria isso. Então, a intenção é que hoje a gente possa falar um pouquinho sobre gestão de mudanças. A gente sabe que isso é super importante para qualquer projeto que a gente queira implementar, né? E principalmente porque envolve pessoas. E para quando a gente fala de pessoas, a gente está falando também de comportamento. E aí que as soft skills são super importantes. O Carlos já me apresentou, né? Ele já trouxe bastante repertório aí sobre a minha história, mas eu vou contar um pouquinho de vocês, até porque é a primeira vez que eu estou participando aqui desse bate-papo. Hoje eu sou educadora de soft skills, que são essas habilidades comportamentais. No dia a dia, a gente percebe que é algo muito misturado, né? Quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está ali nas nossas atividades, mas a gente consegue pensar isso separadamente para fins mais didáticos em algo que a gente chama de hard skills e soft skills. As hard são as técnicas e as soft são as comportamentais. Então eu foco nesse aspecto das soft skills e principalmente com foco na comunicação, que é a área que eu sou formada, né? Eu sou graduada em Relações Públicas pela Unesp e também sou especialista em comunicação também lá pela Unesp. E eu tenho aí 10 anos de carreira em multinacionais, eu trabalhei em algumas empresas, principalmente na região de Bauru, que é onde a CAI está sediada, né? Eu trabalhei na Tilibra, trabalhei na Volvo, foram empresas onde eu tive muito aprendizado. E nessas duas, principalmente, eu atuei em 3 subsistemas do RH, né, em recursos humanos. Então, eu trabalhei na comunicação interna, trabalhei com recrutamento e seleção, que é essa parte de entrevistas e tudo mais, e também treinamento e desenvolvimento, que é depois que a gente tem as pessoas lá dentro da empresa, a gente precisa desenvolver essas pessoas. Então, eu passei um pouquinho por essas 3 áreas. E como o Carlos também já adiantou, qual que vai ser a nossa dinâmica? Então, eu estou tentando trazer aqui um conteúdo para vocês de uma forma bem dinâmica, né? A gente sabe que é um tema complexo, eu quero trazer de uma forma bacana. E para que a gente possa ter uma interação bacana, a nossa sugestão é que você envie as suas dúvidas, pode ser pelo chat, e aí o Carlos já vai administrando e trazendo as dúvidas aqui para a gente. E no final, nós vamos tirar todas que a gente conseguir dentro do nosso limite de tempo. E no último slide vocês terão os meus contatos, e aí vocês podem entrar em contato comigo depois também. Eu sou super, super acessível, adoro falar sobre esse assunto, então quem quiser trocar ideias também, tem ali até meu WhatsApp, então pode entrar em contato comigo também. Então, quando a gente começa a falar desse aspecto de mudança,
eu pensei em trazer uma definição, né, de mudança. E aqui a gente tem uma definição de dicionário, mas o que eu queria destacar de todo esse texto que tem aqui nesse slide? Quando a gente pensa em mudança, a gente pode destacar alguns conceitos. Por exemplo, troca de um lugar, pode ser um país, região, residência para outro. Então, a gente fala, né, uma mudança de casa, por exemplo. Transferência de móveis, objetos e tudo mais. Substituição, transformação, modificação. Então, a gente percebe que mudança envolve eu alterar algo. Algo que está lá, estático, eu vou transformar em outra coisa. Eu vou fazer com que isso mude de alguma forma. Ou seja, eu vou ter no final um resultado diferente do status inicial. E quando a gente fala de mudança dentro das organizações, isso acontece em diversos formatos. Nós temos mudanças menores num procedimento mais simples, e nós temos mudanças maiores, pensando em um contexto organizacional, mas em todos esses casos, o conceito central de mudança é o mesmo, que é, no final, eu tenho um resultado diferente do estado inicial. E quando a gente fala de mudança, né, independentemente da grandiosidade dela, se ela é uma pequena mudança, uma grande mudança, se vai impactar muitas pessoas, ou menos, ou mais, independentemente disso, quando a gente pensa em mudança, o que isso causa quando a gente chega ali para uma equipe e fala, olha, teremos uma mudança? Primeiro de tudo é o medo. E, gente, isso é super normal, né? É muito comum acontecer, porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de, poxa, então vai ficar diferente, mas a gente tem medo do desconhecido. E como seres humanos, isso é natural. A gente perceber, poxa, eu não sei o que vai acontecer. Estão me dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o que está por vir. E é normal vir essa sensação de medo. Só que com o medo também vem a sensação de insegurança. Inclusive do tipo, poxa, mas será que é isso mesmo? E agora, o que eu faço? Como eu ajudo? O que eles esperam de mim? Então, a questão de insegurança também pesa bastante. Quando a gente fala também de mudança, outro item, né, muito válido de comentar é a conexão que a gente faz com experiências anteriores. Então, poxa, eu estou lá trabalhando, né, lá na empresa onde eu trabalho, e aí eu participo de uma reunião e eu escuto que as coisas vão mudar, que vai ter alguma coisa diferente. Só que numa empresa anterior que eu trabalhei, ou até que um amigo meu trabalhou, um colega meu trabalhou, eu ouvi falar, de algum lugar eu busco essa referência de como foi a experiência de uma mudança para mim ou para outra pessoa. E essas experiências anteriores podem ter sido negativas. Então, quando eu resgato isso lá na minha memória e eu percebo, poxa, vai acontecer alguma mudança aqui onde eu trabalho em algum aspecto, às vezes eu posso trazer essa sensação também de até de desespero, né? Pensando, meu Deus, a última vez que aconteceu alguma mudança, como é que foi, né? E o outro item também são as nossas crenças. A gente tem algumas crenças, né? Isso faz parte de quem nós somos, isso faz parte da nossa construção, da nossa história de vida, de como foi a nossa infância, das experiências que nós tivemos, e a partir disso a gente toma algumas ideias como verdade. E muitas vezes elas estão tão enraizadas no nosso subconsciente que a gente nem percebe. Então é inconsciente a gente já ter, às vezes, uma reação negativa diante de mudanças. Então, por exemplo, naquele aspecto do medo, você chega lá para sua equipe ou para os seus colegas, enfim, dentro do seu ambiente de trabalho e compartilha que vai acontecer uma mudança. Um dos primeiros pensamentos dessas pessoas pode ser: e se eu não der conta? Porque ela fica preocupada, nossa, mas e se eu não conseguir fazer o que eles estão me pedindo? E na insegurança, o que mais vai mudar que ele não está me contando? Pode ser que nem exista ainda uma relação de confiança, pode ser que o clima organizacional não propicie também essa relação de confiança. E aí, às vezes, a gente tem aquela sensação de, poxa, mas eles estão falando que vai acontecer isso, mas e se não for? Ai, porque alguém lá no. Aí vem a conexão, né? Nossa, a última vez que vieram com essas ideias, uma linha inteira de produtos foi descontinuada. Nossa, na empresa que o meu amigo trabalha, quando aconteceu algo parecido, nossa, tivemos muitas demissões. Então a gente busca assim referências, é como se o nosso cérebro ele catastrofizasse, ele transformasse aquele anúncio de que algo vai mudar em algo terrível. E isso muitas vezes é inconsciente. Outro exemplo, esses projetos de mudança sempre geram demissões. Percebam que
de uma pequena insegurança, um desconforto. Se a gente não toma o devido cuidado, isso pode se transformar em algo que na cabeça daquela pessoa que recebe a informação não é mais uma insegurança, não é mais um talvez, não é mais um, eu não sei o que vai acontecer. Às vezes já é um fato na cabeça dela, sempre geram demissões. Toda vez é assim. Certeza que isso vai acontecer. E na verdade é só um receio que essa pessoa pode estar sentindo Uhum. mesmo. Mas isso tudo que eu estou trazendo, a gente também sente. Eu, como ser humano, né, diante de uma mudança, eu sou uma pessoa muito planejada, muito organizada, eu tento ter controle das coisas, eu gosto de planejamento e organização. E às vezes as coisas saem do meu controle. E quanto mais a gente vai se habituando com isso, mais a gente vai tendo jogo de cintura para lidar. Mas a minha primeira reação ainda é: nossa, e agora? O que eu faço? E aí eu busco alguma referência do que eu posso fazer para resolver um imprevisto e tudo mais, que pode acontecer com todo mundo. Mas mesmo assim, é natural a gente ter essa reação. E por que eu estou trazendo isso para a gente começar a pensar? Quando a gente fala de gestão de mudanças dentro de uma organização, isso envolve pessoas, pessoas que trabalham naquela empresa. E essas pessoas são seres humanos, como todos nós que estamos aqui. E seres humanos têm esses elementos. A gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente tem a nossa memória de experiências anteriores, principalmente as negativas, a gente vai lembrar de como você se sentiu numa situação que foi muito desconfortável, e nós temos as nossas crenças. E quando a gente olha e entende que seres humanos têm essas coisas, a gente entende que se eu quero gerir mudanças, eu preciso olhar para isso também. Porque o meu projeto, ele pode ser sensacional. Nossa, Valesca, eu fiz todos os estudos, analisei todas as métricas, eu analisei todos os dados, eu fiz um planejamento perfeito. Mas a gente precisa de pessoas para essa mudança acontecer, né? A Uhum. maioria dos projetos envolvem, né, pessoas que vão executar essas tarefas e tudo mais. Então a gente precisa levar em consideração que são seres humanos e seres humanos têm de tudo, um pouquinho disso tudo aqui. Mas, meu Deus, Valesca, as pessoas não são adultas, maduras, trabalham em uma empresa. Às vezes é uma super empresa, pessoas muito sérias, as pessoas não. Como assim as pessoas carregam tudo isso? Então, mais ou menos, gente, porque as pessoas são adultas, as pessoas são maduras, mas não somos seres humanos. E nós temos tudo isso, até porque nós carregamos, como eu comentei, a nossa história de vida traz todos esses elementos. E dependendo do que aconteceu ali na nossa história de vida, a gente pode até ter aquilo como, por exemplo, a pessoa cresce imaginando, ela tem um medo. Ela acha que toda vez que ela recebe, por exemplo, toda vez que ela recebe uma crítica, ai meu Deus, vai acontecer algo terrível. Uhum. Quando ela vai para o ambiente de trabalho, ela recebe uma crítica, meu Deus, eu vou ser demitida. Então, percebam que assim, não é tão simples. Nós somos adultos, nós somos maduros, estamos todos ali trabalhando numa empresa, mas a gente tem isso no nosso perfil, na nossa personalidade, isso faz parte. Então, somos adultos e maduros, mas a gente tem que olhar com cautela para isso também. Inclusive, porque como seres humanos, nosso cérebro, por mais que nós tenhamos evoluído muito, né, ao longo aí desde a pré-história até hoje, o nosso cérebro, né, ele sofreu evoluções, mas não tantas assim, né, alguns aspectos a gente ainda tem. E eu trouxe aqui a teoria do cérebro trino, do Paul MacLean, que ele diz o seguinte, ele divide o nosso cérebro em três partes. O reptiliano, que é aquele ali embaixo, rosinha, que ele fala sobre os estímulos mais instintivos. É aquela parte do cérebro que é algo mais, por exemplo, se você está com a sua mão próxima de uma superfície quente. Quando você encosta, você afasta. O seu cérebro Uhum. entendeu que aquilo está te machucando e você afasta, você se protege. Isso a gente não pensa para fazer. É algo que já está ali, é algo que já faz parte ali, né, da nossa programação natural do Uhum. nosso cérebro. Aí tem a outra parte que é o límbico. E é como se ele fosse, não é o termo correto, mas é como se ele fosse um pouquinho mais evoluído. É onde a gente vê a questão das emoções, dos sentimentos, é como se fosse ficando um pouquinho mais complexo. E, por fim, a gente tem o neocórtex, que aí sim é uma parte mais racional. E, gente, parece que não. Às vezes a gente fala, não, eu não tomo decisões baseadas na emoção, eu penso antes de tomar decisões. Mas depende. Às vezes, e inclusive a gente tem umas pesquisas que mostram que a maior parte das decisões de compra
são feitas pelo límbico, a parte da emoção, a parte do impulso. Então, assim, a gente tá lá, mas não tá lá ainda. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Já que 95% das nossas decisões são tomadas pelo lado aqui, ó, da sobrevivência ou das emoções. Então, a gente vai ali, ó, pro límbico e pro reptiliano. Então, quando a gente pensa no contexto que a gente está analisando aqui, gestão de mudanças dentro das empresas. Poxa, eu vou chegar lá para minha equipe e vou falar, gente, eu fiz um curso lá na CAI e, nossa, agora eu sou Black Belt. Agora eu sei como melhorar isso aqui. Beleza. Só que as pessoas, para que você convence essas pessoas a abraçarem o seu projeto, dados podem não ser suficientes. Mostrar que o seu projeto é bom pode não ser suficiente, porque isso vai tentar conectar com essa parte do neocórtex, que é o mais racional. Mas muitas das nossas decisões, aqui 95%, são tomadas pelos outros, pela parte do límbico e do reptiliano. Então, por isso que a gente tem que levar isso em consideração. Eu trazer argumentos lógicos e racionais é importante, sim. A gente precisa ter isso. Mas às vezes não é só isso. Aliás, muitas vezes, né? A gente viu aqui uma porcentagem. Então, quando a gente faz essa análise, a gente entende que para eu convencer pessoas, para que elas participem, abracem aquele projeto junto comigo, eu tenho que lembrar disso também. Então, eu tenho que tentar chegar nessa parte aí do cérebro das pessoas que eu quero que se envolvam no meu projeto. Por isso que quando a gente fala de gestão de mudanças, a gente também fala de gestão de pessoas. Porque para que eu possa ter uma mudança em qualquer projeto, em qualquer nível de mudança, né, da mais simples até a mais complexa, isso envolve pessoas, as pessoas que fazem parte daquela equipe que estão relacionadas àquele projeto. E aí, quem são essas pessoas, né? Porque a gente já entendeu que como seres humanos, a gente tem toda essa complexidade. Mas ainda assim, a gente pode pensar um pouquinho em perfis de seres humanos, né? Perfis de pessoas. E para isso eu trouxe aqui um conteúdo bacana para a gente pensar nesse aspecto das mudanças, nesse aspecto das pessoas. Quem são essas pessoas? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho de um conceito chamado DISC. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma metodologia de análise de perfil. E isso aqui, né, veio de um psicólogo que ele estudava emoções das pessoas, né? Emoções, perfis e tudo mais. E o DISC, eu trabalhei com essa metodologia enquanto eu atuei com recrutamento e seleção. Tem uma certificação específica nesse tema, e assim, por isso eu posso compartilhar com vocês que é claro que, assim, cada uma dessas letrinhas, ela simboliza uma característica, né, dentro do nosso perfil. Mas não existem apenas 4 tipos de pessoas. Ah, é a pessoa que é o D, a pessoa que é o I, a pessoa que é o S, a pessoa que é o C. Não é isso. Mas cada uma dessas letras, todos nós temos todas. Só que cada um de nós vai ter cada uma delas em um nível que a gente chama num gráfico assim, acima da linha do meio e abaixo da linha do meio. Então, cada um de nós vai ter isso ou acima ou abaixo. E também pode ser para cima, super intenso para cima, ou para baixo, super intenso para baixo. Então, gente, não existem só 4 tipos de pessoas, existem intensidades diferentes e combinações diferentes. Mas para simplificar aqui o entendimento e facilitar até na hora de vocês observarem ali no dia a dia de vocês, quando vocês forem lidar com pessoas, eu vou explicar cada uma das letras de uma forma mais simples. Mas é um assunto que a gente poderia até abordar em outro momento, porque ele é mais complexo, tá? Então, quando a gente pensa na primeira letra dessa questão da análise de perfil que envolve o DISC, a primeira letra, que é o D, se refere ao que eles chamam de dominância. Então, uma pessoa que tem um D, que a gente fala que é alto, que é o D para cima ali da linha daquele gráfico, é uma pessoa que costuma ter um perfil mais assertivo, é uma pessoa mais competitiva, é uma pessoa que costuma ter um comportamento mais direto. A gente percebe isso até pelos gestos. Eu trouxe essa foto aqui que a gente tem 2 homens e um deles está de terno com a mão apontando assim. Então, há pessoas que têm o D alto costumam ter esses gestos mais afirmativos, mais diretos, né? E pessoas que têm o D baixo
Não quer dizer que elas não sejam competitivas, não é isso. Mas elas se sentem mais confortáveis com esse outro comportamento. É uma pessoa que, por exemplo, em vez de ela ser competitiva, ela vai ser mais diplomática. Enquanto o D alto, ele foca em resultados e ele quer ser o melhor, o D baixo, ele vai lá alcançar os resultados dele, mas ele vai fazer isso de uma forma mais evitando conflitos, por exemplo. Então, quando a gente olha esses dois perfis, a gente percebe que se eu estou lidando com pessoas da minha equipe e uma pessoa ela tem um D mais alto e a outra pessoa ela tem o D mais baixo, eu teria que usar argumentos diferentes para conversar com essas pessoas. Para o D alto, se eu falo para ele que esse projeto vai trazer X resultado, legal, eu consegui trazer um argumento bacana para essa pessoa. Para o de baixo, isso já não vai ser um argumento tão importante. E aí, o que, que eu recomendo, né? Em vez de a gente focar no que seria, né, o que a gente poderia abordar com quem tem o de baixo, essa pessoa que tem o de baixo, né, nesse aspecto do DISC, ela vai ter as outras letrinhas também. Lembra, todo mundo tem todas as letras. Só que alguém vai ter o de baixo em algo, mas vai ter alguma outra letra alta lá em cima. Então, por isso que eu vou dar sugestões de como a gente pode falar com essas pessoas, pensando no que elas têm de mais forte, que é o que elas têm em alto, tá? Então, se eu tenho um colega lá na minha equipe, ele tem o D alto. Retomando aqui, então, como é que eu argumento com essa pessoa? Eu mostro para ela resultados que esse projeto vai trazer. Eu posso trazer isso em números, eu posso trazer isso da forma que eu quiser, mas eu preciso mostrar que esse projeto vai trazer X resultados. Isso é uma forma de eu trazer essa pessoa para o meu time, mostrar, engajá-la, né, dentro do que é importante para ela. Isso a gente falou da primeira letra, que é a questão do D. A gente já vai falar das outras letras. É legal se vocês que estão assistindo aí conseguirem perceber em qual perfil vocês imaginam que vocês se identificam um pouco mais e também as pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas vezes a gente observa o comportamento, por exemplo, do seu líder, do seu colega, e fala, nossa, por isso que toda vez que eu vou falar com o meu líder, ele sempre me pergunta isso aqui. Pode ser que ele seja um D alto, ou pode ser que ele seja um D baixo. Então, eu sei que é um tema complexo, mas é para a gente começar a pensar e observar. Não como especialistas nesse assunto, mas estando atento aos diferentes perfis das pessoas que interagem com a gente, porque aí a gente adapta a nossa comunicação com elas. Então, primeira letra D, dominância. Vamos para a segunda letra. Antes da segunda letra, um comentário interessante. Já que o D alto, ele foca em resultado, qual que é o principal receio dele? É não alcançar resultado. Então, se na minha apresentação do meu projeto, de uma mudança que eu quero implementar lá na minha empresa, eu não consigo mostrar que vai ter resultado, essa pessoa vai ficar com o pé atrás com o que eu estou apresentando para ela. Por isso que é tão importante eu focar em resultado quando eu for falar com uma pessoa que tenha esse perfil do D alto. E é assim que eu consigo aumentar as chances de ter essa pessoa no meu projeto, porque eu consigo trazer para ela argumentos que façam sentido para ela. E aí a gente vai comparar com a próxima letra para vocês entenderem melhor essa questão. A próxima letra é o I. O I, ele é de influência. O que isso significa? Pessoas que têm lá no teste um perfil que tem um I mais alto, o que significa? Essa pessoa ela costuma ser mais comunicativa, ela tem um perfil mais amigável, a gente fala até que ela é gregária, que ela agrega pessoas, ela reúne a galera, vamos colocar dessa forma. Costuma ser uma pessoa com perfil mais influente e tudo mais. E, por outro lado, a gente tem pessoas que têm o I baixo. Não significa que o I baixo não se dê bem com as pessoas, não é isso. Mas é uma pessoa que costuma se sentir mais confortável numa atividade que vai usar um lado mais reflexivo, que ela tem que ter uma concentração. Pode até ser uma atividade individual. Ela é uma pessoa que costuma ser mais reservada, mais séria. Então, pessoas que têm o I baixo, elas têm um perfil diferente das que têm o I alto. E quando a gente pensa em um colega de trabalho, por exemplo, que fala, nossa, essa pessoa, certeza que ela deve ser um I alto, porque olha como ela tem essa coisa da comunicação, das pessoas e tudo mais. O que eu penso
se eu tenho que mostrar para essa pessoa que o meu projeto é bacana e que eu quero que ela abrace isso. O I alto é influência. A gente está falando aqui de comunicação, de pessoas. Ele é orientado para pessoas. E qual que é o receio básico de um I alto? Rejeição. Então, uma pessoa que tem um I alto, ela não quer se sentir rejeitada. Ela pode até não entregar o resultado, mas se ela se sentir rejeitada, é pior ainda para ela do que se ela não entregar o resultado. Claro, né? Todos nós buscamos resultado, mas para ela isso dói muito mais. Então, se eu quero trazer para essa pessoa, né, uma pessoa da minha equipe que ela tem um I alto, como que eu quero ela como aliada no meu projeto? Eu mostrar como que esse projeto vai trazer benefício para as pessoas. Como que esse projeto vai, por exemplo, se é um projeto de melhoria contínua, como que isso vai facilitar o trabalho das pessoas? Como que as pessoas terão uma ergonomia melhor? Como essas pessoas terão uma produtividade melhor? Como essas pessoas, de uma forma bem resumida, como essas pessoas vão ser mais felizes no trabalho, sabe? É claro que não é apenas isso. O meu projeto, ele também tem que ter o lado dos resultados, mas quando eu vou apresentar isso para alguém que tem o I alto, eu tenho muito mais chance de fisgar a participação dessa pessoa quando eu trago esse argumento. Então, se o meu projeto também ajuda a tornar a vida das pessoas melhor, eu apresento isso para uma pessoa que tem o I alto e eu tenho mais chances de essa pessoa enxergar valor no meu projeto e abraçar essa mudança que eu quero trazer. A próxima letra, que é o S, é de estabilidade, né? Que é pelo stability do inglês, por isso que é o S. A pessoa que tem um S alto, né, lá naquele gráfico que eu citei, costuma ser um bom ouvinte, costuma ser uma pessoa muito metódica, organizada, planejada, persistente. Se eu tiver, vou demorar muito para fazer, tudo bem, mas eu vou fazer. Costuma ser esse o perfil de quem tem um S alto. Por outro lado, quem tem um S baixo é uma pessoa mais demonstrativa, ela pega, ela quer mostrar com a mão, ela quer ir lá e fazer, ela tem um perfil mais dinâmico, às vezes é até aquela pessoa que tem dificuldade de uma atividade, em atividades que ela tem que ficar muito sentada na frente do computador, ela tem uma energia, ela gosta desse dinamismo, é aquela pessoa que se dá muito bem numa atividade que, sabe quando a gente está numa empresa e a gente tem que apagar incêndio? Essa pessoa se sente menos desconfortável diante desse cenário do que um S alto. Né? O S alto ele dá estabilidade. Se você estraga o planejamento dele, ele se sente muito mais desconfortável do que uma pessoa que tem um S baixo. O S baixo também é mais flexível, então são perfis diferentes. Vamos pensar no aspecto aqui do S alto. O S alto, se ele gosta de estabilidade, qual que é o receio básico dele? Qualquer coisa que traga insegurança. Se eu trouxe insegurança, não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho rotina, não tenho planejamento, não tem nada, essa pessoa se sente muito mais insegura em abraçar alguma coisa. Então, como é que eu consigo trazer argumentos para vender ali o meu projeto para uma pessoa que tem um perfil de um S alto? Eu mostro que eu tenho um cronograma, eu mostro que eu fiz um estudo, eu mostro que eu organizei aquelas informações. É como se eu dissesse assim: calma, tá tudo sob controle, ó, tá aqui, tá tudo planejadinho. Isso é uma forma, né? Claro que eu estou usando palavras mais simples aqui para facilitar o entendimento, mas em resumo, é eu virar para essa pessoa e falar: olha, não teremos surpresas. E quando eu faço isso, essa pessoa se sente mais confortável em comprar a minha ideia, porque ela entende que você valoriza a mesma coisa que ela. Então, se eu vou falar com S alto, é legal eu trazer esses elementos também. E a última letra, que é o C, a gente fala de conformidade. Quando a gente pensa no aspecto da conformidade, é o quê? A pessoa que tem um C alto, né, ali no perfil dela, costuma ter um perfil mais cuidadoso, mais sistemático, mais exato. É aquela pessoa que, se você pede para ela fazer A, depois B, depois C, seguindo um passo a passo, procedimento operacional padrão, ela vai fazer exatamente o que você pediu. Ela não vai fazer da cabeça dela, ela vai buscar uma referência.
E se você não der uma referência, ela vai buscar uma. E se ela não encontrar uma, ela vai criar uma. Então, ela tem um passo a passo. Por outro lado, quem tem o C baixo costuma ter um perfil mais independente, ele é mais persistente, ele é opinante, ele dá a opinião dele. Não quer dizer que essa pessoa não siga regras, não é isso. Mas ela se sente mais confortável em um ambiente que ela tem que improvisar, que ela precisa fazer da cabeça dela mesma. Ela não tem regras, às vezes a empresa não tem muito, e a pessoa vai lá e improvisa e dá um jeito do negócio sair, sabe? Então, o C baixo, ele se sente mais confortável nesse ambiente do que um C alto. Se você pega uma pessoa que tem um perfil com um C alto e coloca num ambiente que tem esse estilo, ela vai se sentir muito desconfortável. Da mesma forma que se você pega uma pessoa que tem um C baixo e coloca em um ambiente onde tudo é muito regulamentado, muito procedimento, muito organizado, essa pessoa se sente até aprisionada, ela sente que ela não pode expressar opinião, que ela não pode ser criativa, por exemplo. Claro que eu estou generalizando aqui, tá, pessoal? Tudo isso tem algo mais para a gente aprofundar, mas estou resumindo. Então, poxa, o ser alto. O ser alto é a pessoa lá do passo a passo, segue exatamente o que tem que fazer. O receio básico dessa pessoa é conflito. Por quê? Porque ela quer que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Então, se você vai lá e fala, não, vamos mudar. E aí você tá, não, mas o procedimento diz, não, mas não vamos seguir o procedimento. E você cria ali uma situação que, além de inesperada, ela tem que virar e ela tem que falar, poxa, não, mas tem que seguir o procedimento. Então, quando você oferece isso, um contexto desse para essa pessoa, ela se sente muito mais desconfortável. Então, como eu aumento as chances de ter essa pessoa como um aliado do meu projeto? Se a pessoa do C alto, ela é fã da conformidade, ela gosta de um passo a passo, descreva, detalhe, dê o máximo de informações possíveis sobre como as coisas vão acontecer. A pessoa que tem o C alto costuma se sentir mais confortável num contexto, num ambiente, num projeto que oferece isso, que tem esse é muito parecido com o S do planejamento, mas enquanto o S olharia muito mais o cronograma, o C ele olharia muito mais o passo a passo. Então, um vai olhar, por exemplo, a data, os prazos, vai entender como as coisas vão se encaixar. O C alto, ele vai querer saber até os detalhes, mas como? Mas em que formato? Mas a gente vai chamar quem? Sabe? Com mais detalhamento, porque ele é bem sistemático e tem que ser exato. Inclusive, até o estilo de comunicação de cada um é interessante. No caso do C alto, essa pessoa costuma ter um perfil que costuma preferir até uma comunicação por escrito. Sabe quando alguém fala assim, vamos formalizar por e-mail? Primeiro, porque isso é muito bom nas organizações, no aspecto de a gente manter esse registro, mas o C alto ele gosta disso ainda mais. Então, quando eu ofereço para essa pessoa algo quase que registrado, isso também facilita. Então, isso é bem interessante de a gente levar em consideração quando a gente vai apresentar um projeto, que eu tenho uma pessoa que está ali para abraçar esse projeto que tem esse perfil do C alto. Beleza, então, a gente já falou sobre vários perfis, a gente falou de D, de dominância, I de influência, S de estabilidade e C de conformidade. A gente falou um pouquinho dos perfis, principalmente o que é o alto, né, que é o que vai predominar ali no perfil, e como que eu consigo usar argumentos para trazer essas pessoas para mim, né? O D quer resultado, o I quer que as pessoas sejam felizes, o S, ele quer planejamento e organização, e o C, ele quer conformidade, ele quer ali o passo a passo. Então, eu tento oferecer isso para essas pessoas, né? E qual que seria, então, o caminho quando a gente está falando de gestão de mudanças dentro das organizações? E eu trouxe aqui para comentar com vocês um exemplo, né, de um case que eu vivenciei. Eu pesquisei alguns cases famosos, né, de várias indústrias e tudo mais, mas eu trouxe um case que eu vivenciei para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, que foi na época que eu trabalhei na Tilibra, aí na região de Bauru. Ela é uma indústria brasileira, ela é bauruense, né, nacional, mas ela foi
originalmente, né, mas ela foi adquirida por uma empresa norte-americana chamada AcoBrands. Na época, né, desse case que eu estou compartilhando aqui, eu era estagiária no departamento de RH e eu acompanhei muito, né, quando eu estava atuando ali na comunicação interna, eu acompanhei muito esse processo, né, que a gente desenvolveu ali, né, eu fiz parte dessa equipe, a empresa havia sido adquirida por outra, com uma cultura diferente, é um país diferente. Agora não é mais uma empresa familiar, agora é uma empresa multinacional. Então, né, quem está assistindo aqui, que ou já trabalhou em empresa multinacional ou até vivenciou uma transição como essa, sabe como é diferente, né, esse perfil da cultura organizacional. Então, por isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui de como foi essa experiência para mim. E o que, que eu acho que é interessante a gente comentar de como foi isso. Um dos itens que eu lembro de ter contribuído para que a gente trabalhasse foi uma campanha de renovação dos valores da empresa. Então, se eu não me engano, né, se me falha a memória, eram 4 valores da empresa. E aí, quando a gente olhou para os valores da empresa que havia comprado, né, a Cobrands, eles tinham 7, se eu não me engano. E aí nós tivemos que meio que fazer uma fusão entre eles. Só que como é que eu viro para pessoas que estão lá? Muitas pessoas estão há 25, 30 anos e muito mais ainda na empresa. É uma empresa que as pessoas costumam ficar muito tempo mesmo. É um lugar muito bom para se trabalhar, inclusive. Então, como que eu viro para essas pessoas e falo: olha, sabe o jeito que as coisas são feitas aqui? Apaga tudo, agora nós mudamos. Como é que eu viro e falo: olha, então, tudo aquilo que a gente valorizava, a gente vai mudar, né? Então, a gente teve, primeiro, a gente teve o cuidado de não fazer uma mudança tão brusca, tentar perceber o que, que existia de semelhanças entre os valores da Tilibra originalmente e os valores da Cobrands, transformar isso em algo que fosse meio que um híbrido, né, para que a gente estivesse em conteúdo alinhados com a Cobrands, mas que não fosse uma ruptura tão grande para as outras pessoas. E existiu um trabalho intenso de treinamentos, de conteúdos, né? Quando a gente fala da comunicação interna, que é a área em que eu atuava, a gente trouxe muito disso para que isso fosse um processo não fosse uma ruptura, fosse algo mais gradual e que fosse ao longo do tempo. Não é uma mudança como essa, no aspecto de valores da empresa, a gente não consegue mudar de uma hora para outra. É um projeto aí que começa e vai durando anos e de vez em quando você volta a falar do assunto, até porque é assim que acontece em geral, principalmente quando a gente tem essa mudança, né? E aí, vamos pensar no aspecto lá dos perfis, né? Quando a gente pensa até no estilo de comunicação de cada um, eu tenho que trazer algo escrito, eu tenho que trazer algo falado, eu tenho que trazer algo visual, eu tenho que trazer algo sonoro. É como se eu tentasse cobrir todos os estilos de comunicação também. Outro item de mudança que nós tivemos, né, e que eu acompanhei esse processo, foi o sistema de gestão integrado. Antes de tudo, né, um tempão atrás, a empresa não tinha nenhuma certificação de ISO. Depois ela passou a ter a ISO, se eu não me engano, é 9001, que é voltada para qualidade, depois a 14001, voltada para meio ambiente. E quando ela buscava ter a certificação ISO 9001, que é da qualidade, existiu todo um sistema de gestão da qualidade. Era esse o nome. Tinha um logo, tinha um nome, tinha conteúdos, tudo voltado para isso. E quem estiver assistindo aqui e já lidou com isso, a gente sabe que quando a gente fala de uma certificação ISO, envolve muita coisa. Envolve desde eu ter processos, procedimentos, e tem que estar tudo combinando. Eu tenho que falar o que, que eu faço e fazer o que eu falo, não pode ter nenhuma não conformidade. Eu preciso que isso seja parte do dia a dia das pessoas, elas têm que estar treinadas para poder falar a respeito disso, até porque a gente passa por auditoria, né? Então vem um auditor e pergunta como é que você faz, a pessoa tem que responder corretamente e tem que ser o que ela pratica, né? Então, tudo isso foi estruturado na questão da qualidade. Só que aí, no futuro, a empresa buscou também ter a certificação da ISO 14001, acho que é essa, voltada para meio ambiente.
Em vez de criar dois sistemas, a ideia foi integrar. Então, por isso que ele se tornou um sistema de gestão não só da qualidade agora, mas também integrado, incluindo esses dois itens. Então, imaginem, primeiro vem uma mudança de uma empresa que não tinha, agora ela passou a ter, e foi todo um trabalho de mudança voltado para a questão da qualidade. Depois veio de novo uma mudança. Então, primeiro, quando as pessoas se acostumaram com um, veio o outro também. A gente teve novamente uma mudança. Essa segunda mudança, de certa forma, talvez a gente pode interpretar que ela tenha sido um pouco mais fácil, porque a primeira mudança, né, de quem não tinha para agora ter, é bem maior, é bem mais impactante. Mas essa segunda também foi importante. Então, acho que são momentos diferentes e desafios diferentes. Mas quando a gente pensa numa mudança como essa, que impacta as atividades, impacta tudo dentro de uma empresa, a gente precisa mostrar, por exemplo, pega aquela característica lá do D alto. Eu preciso mostrar para as pessoas que vai trazer resultados para a empresa. Eu preciso mostrar por que que isso vai ser importante, o que que isso vai nos trazer como empresa, pensando em resultados de todos os âmbitos, né? Inclusive financeiros, a gente mostrar como, talvez não em números, mas mostrar o impacto disso, em reduzir desperdícios, por exemplo, enfim. Dentro, né, de cada projeto a gente mostrar resultados. Agora pega lá o perfil do I alto. Eu preciso mostrar que isso vai trazer algum benefício para pessoas. Porque aí eu consigo trazer essa pessoa que tem o perfil do I alto mais próximo de mim. Então eu não estou aqui, né? A ideia é mostrar, nós não estamos implementando algo apenas por implementar, porque nós estamos visando apenas o resultado tal. A gente quer que isso seja positivo para vocês também, que isso vai trazer mais qualidade no nosso trabalho, isso vai evitar retrabalho, isso vai possibilitar que a gente entregue até para o nosso cliente algo melhor, e isso é benefício não só para pessoas que estão aqui dentro, né, funcionários, mas pessoas que estão lá fora, que são os nossos clientes. Percebe que quando eu trago esse discurso das pessoas, eu já estou englobando aquela pessoa que tem um perfil alto e mostrando que o meu projeto de mudança também está trazendo algo benéfico para ela. Quando a gente pensa no S alto, da estabilidade, como que eu trago argumentos para essa pessoa? Eu mostro que a gente tem um planejamento. Olha, nós vamos começar com treinamentos nesse período, aí em tal semana do ano a gente vai começar a fazer tal coisa, daqui tanto tempo a gente vai fazer isso. É tentar mostrar, mesmo que talvez até por questão confidencial eu não consiga mostrar o planejamento em detalhes, mas mostrar que a gente tem um plano, que a gente sabe, olha, esse projeto ele vai começar aqui, mas depois vai acontecer isso, até para a pessoa se sentir segura, falar, não, agora eu entendi tudo que envolve essa mudança. A gente vai começar aqui, vai passar por isso, vai ter treinamento no mês tal, e depois vai acontecer tal coisa, e no final a gente vai ter uma auditoria X. Então, quando eu consigo trazer isso para um S alto, essa pessoa se sente mais segura. Então, é um argumento também para que essa pessoa compre essa minha ideia. E quando a gente pensa no caso do C alto, que é a questão da conformidade, do passo a passo, o C e o S e o C, eles são muito próximos nesse aspecto. É eu trazer com o máximo de detalhes possível o que, que é uma ISO, como que funciona, por que, que a gente está buscando isso, como que isso contribui, como que vai funcionar, quais são as nossas referências. Então, assim, eu consegui trazer um repertório detalhado o máximo que eu puder, para que essa pessoa também se sinta confortável, entenda que estamos seguindo um passo a passo. Não é assim, amanhã acordaremos e vamos fazer alguma coisa. Não, a gente tem um planejamento, inclusive, das atividades, não apenas das datas. Outro exemplo que a gente vivenciou lá também foi a questão das avaliações de desempenho. Porque uma empresa familiar, né, eu não me lembro como era antes de ela ser adquirida, mas pelas outras empresas que eu já atuei, que eram familiares também, imagino que a avaliação de desempenho não acontecia da mesma forma, né? Que geralmente, quando a gente tem uma estrutura um formato mais estruturado, né, a gente tem um procedimento, a gente tem uma política, né? Então, avaliação de desempenho, a gente tem uma política de recursos humanos que vai guiar como isso vai acontecer, qual é a periodicidade dessas reuniões de desempenho entre os líderes e os liderados, se vai ser preenchido um formulário, qual é esse formulário,
a cada quanto tempo tem que ser feito, para quem vai ser enviado, quem vai arquivar isso, quem vai ter um sistema, não vai ter sistema. Quando isso é mais estruturado, é diferente. Então, imagine um contexto em que isso não acontecia, talvez na prática fosse algo mais informal. Talvez acontecesse uma reunião, ou, quando precisa falar alguma coisa, é algo, né, muitas vezes fica até no verbal, né, não me lembro se era o caso dessa empresa em específico, mas eu vi isso em outras organizações que eu trabalhei. Então, sem muita periodicidade, sem muita estrutura, e quando você estrutura isso, lembra que eu estava comentando lá no início das sensações, das emoções que as pessoas têm? Primeira coisa que a gente pensa é medo, né? Meu Deus, agora eu vou ter uma reunião com o meu líder e ele vai me avaliar. Nossa, ó céus, o que ele vai avaliar? Eu não sei nem o que ele vai avaliar. O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Ah, meu Deus, já tô preocupada. E, gente, lembrem-se, é normal. Seres humanos, a gente tem isso. Então, o que eu tenho que fazer? De novo, eu olho lá para os perfis e vou mostrar. E aqui, principalmente, mostrar, gente, olha, os critérios serão esses, o calendário vai ser esse. Então, quando eu trago isso de uma forma que as pessoas olham e falam: então tá bom. Ela respira, e aquele medo, aquela insegurança, aquelas crenças, tudo aquilo lá que a gente comentou, a gente consegue acalmar isso um pouco. Então, mesmo uma mudança, a gente consegue trazer isso de uma forma mais transparente e com menos percalços, né? Porque as pessoas se sentem mais seguras. E, de novo, adaptando o nosso discurso, pensando naqueles perfis. Então, por exemplo, quando eu vou falar de avaliação de desempenho e eu vou falar com o D alto, que eu faço? Eu mostro como que isso vai trazer resultado. Resultado para a empresa e resultado para ele também. Porque numa avaliação de desempenho que ele tem um bom desempenho, ou seja, resultados, poxa, isso é super bacana. Então, esse é um argumento. Quando a gente fala do I alto, a questão da influência lá das pessoas, poxa, já que eu tenho que falar sobre gestão, uma mudança que vai ser avaliação de desempenho, eu posso falar, né, dentro das minhas comunicações, né, com o meu público, eu posso falar sobre como isso vai propiciar um ambiente mais positivo para a gente, como a gente vai possibilitar que, inclusive, que as pessoas avaliem os seus líderes, se for o caso dessa estrutura de avaliação de desempenho, né, depende qual foi o modelo de gestão de pessoas da empresa, mas isso pode acontecer em algumas. Então, eu foco no lado das pessoas. O S, o que eu falo para essa pessoa? Eu vou mostrar que a gente tem um calendário, eu vou mostrar que a gente tem um planejamento. E para o C, inclusive, eu falo: olha, esse vai ser o formulário, vai ser assim, passo a passo, como isso vai acontecer. Então, quando eu penso na diversidade de perfis das pessoas, toda mudança que eu vou oferecer, toda mudança que eu vou ter que gerir, claro que, como eu comentei, a gente vai pensar no aspecto do projeto, né, na parte técnica, mas na hora de comunicar isso, quando eu trago esses argumentos, eu consigo meio que antecipar as preocupações dessas pessoas e falar: olha, a gente já pensou nisso. E claro, se tem alguma dúvida, né, a gente abre espaço para um diálogo. Mas quando eu já penso nisso na forma de comunicar, é como se eu falasse com cada um desses perfis de uma forma que eu consigo trazer essas pessoas para que elas abracem essa mudança e esse projeto. E assim, tem outros aspectos, né, dentro desse case, tem muito mais que a gente poderia falar, mas eu trouxe esses três principais como exemplo para a gente conseguir entender como que eu pego aqueles perfis lá do DISC, dentro de qual é o meu projeto de mudança, como a gente consegue se comunicar pensando nos diferentes perfis. Então, em resumo, pessoal, para a gente ir finalizando, né? Analise a cultura da organização, né? Então, aqui algumas dicas finais. Analise a cultura da organização, porque você tem que entender qual é seu ponto de partida. Era uma empresa familiar? A gente nunca teve um processo desse? Nossa, a gente não sabe nem o que é Lean Manufacturing, então vou ter que começar daqui, né? Estabeleça uma relação de confiança. Então, na hora de trazer essa comunicação, a gente tem que buscar uma comunicação clara, transparente, via de mão dupla. A gente tem que ter esse diálogo mesmo, né? E dar abertura para novas ideias, que é a via de mão dupla. Então, eu penso, eu planejo a minha comunicação para que ela aconteça de uma forma bacana, né? Visando isso, essa relação de confiança. Mas eu não consigo planejar tudo, né? Dentro dos elementos de comunicação, a gente tem controle de quase todos, mas tem um que a gente não tem controle, que é o receptor. Eu não sei como a pessoa vai receber aquela informação. Eu tento mapear tudo, mas ainda assim pode ter
pode ser que tenha algo que eu não tenha percebido. Então, eu tenho que estar aberto para novas ideias, para sugestões, porque, inclusive, as pessoas participam disso, elas constroem isso junto, dentro do que for possível, né, da flexibilidade que a gente tem no projeto, mas isso é bem interessante. E ofereça capacitação. Porque as pessoas muitas vezes sentem essa ansiedade, esse medo, porque elas pensam, meu Deus, eu não vou dar conta. E a primeira coisa que ela pensa, se eu não der conta, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, eu vou ser demitido, aos céus. Então, assim, dentro do que for o seu projeto, se isso demanda uma adaptação das pessoas, elas vão ter que aprender alguma coisa, ofereça, né, dentro das possibilidades da sua empresa, ofereça capacitação para essas pessoas, porque aí elas entendem que, olha, a mudança vai acontecer, esse é o motivo, esses são os benefícios e é assim que a gente vai chegar lá. Você vai estudar isso, você vai se aprimorar naquilo. Então, quando a gente oferece isso, eu ofereço ferramentas, eu ofereço as soluções para as dúvidas e anseios, né? E inseguranças dessas pessoas também. E aqui eu trouxe uma mensagem dessa autora que eu gosto muito, que ela fala: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez se sentir. Então, quando a gente pensa em comunicação com pessoas, né, seres humanos, como a gente já falou, a gente tem que pensar na questão da emoção. Lembra lá que 95% das decisões são tomadas por todo o nosso cérebro, tirando a parte racional? Então, tanto a parte do impulso, né, que é algo mais instintivo, quanto a parte das emoções, tá tudo nesses 95%. Então, eu preciso falar com as emoções das pessoas, porque quando eu falo do racional, é um argumento válido e é importante, não estamos diminuindo a importância dele, mas eu não posso esquecer desse aspecto emocional também, de eu conseguir abraçar esse público para que as pessoas abracem a minha ideia. Então, eu reúno informação, que é a parte mais racional, com esse lado do envolvimento, e aí sim eu crio uma conexão. E quando você cria uma conexão com as pessoas, você consegue que elas abracem aquilo que você está propondo, né? Claro que isso não é uma fórmula mágica, né? Tudo não é simples, né? Como uma A mais B igual a C, não é dessa forma. Mas se a gente leva isso em consideração, isso fica muito mais fácil, porque a gente consegue dialogar com todos esses aspectos. E se você quer, então, que as pessoas abracem a mudança, construa a mudança com essas pessoas. No que for possível, tem espaço para o pessoal dar um pitaco? Por exemplo, você vai implementar uma melhoria e essa melhoria é lá na linha de produção. Mas quem sabe como é o dia a dia lá da produção é o operador. Então, dar espaço para que essa pessoa construa junto com você, dentro do que for possível, isso é muito bacana. Você consegue ter muito mais envolvimento. E finalizando aqui, então, pessoal, agora que vocês entendem, né, como que o fator humano influencia na gestão de mudanças, tragam isso aos seus projetos. Então, vamos acrescentar esse aspecto de comunicação, de soft skills, de gestão de mudanças no aspecto de pessoas também, que a gente aumenta bastante as chances de conseguir ter sucesso nessa gestão e nessa implementação aí também. E aqui, se alguém quiser tirar print, se alguém quiser salvar, estão os meus contatos também. Tem aqui no Instagram, tem meu site, tem meu WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A gente já vai passar aqui para responder algumas perguntas, tirar o máximo de dúvidas que for possível, mas eu fico à disposição também, caso alguém queira conversar depois sobre esse assunto ou outros também. Sou super acessível. Legal, obrigado, Valesca. Nossa, não tenho palavras para poder descrever a sua participação, tá? Poder comentar a sua participação. Eu queria Obrigada. primeiramente te agradecer, né, novamente, né, te agradecer por você ter topado fazer esse conteúdo com a gente. Excelente, né? Didática excelente, o pessoal comentando sobre didática, então assim, Legal, fora, obrigada. fora de série realmente para poder passar um conteúdo que ele não é nem de longe, né, simples, e você conseguiu passar de uma forma bastante tranquila. E, bom, enfim, eu listei algumas dúvidas aqui, tá? Acho que algumas dúvidas Legal. você até respondeu já. Algumas eu também coloquei, então eu queria que elas fossem respondidas. Mas acho interessante porque muitas vezes o pessoal tá pegando o final do vídeo, né? Ou acaba Uhum. perdendo um pouquinho, então não tem problema caso ela já tenha sido respondida durante o conteúdo.
Show. Até um comentário, né? Tem um dos profissionais que trabalham aqui com a gente e eu sempre comento, falo assim, questão do ser alto, né? Que você comentou, acontece muito comigo. O que acontece? Eu falo, Aham. pô, vamos fazer isso, fazer aquilo e etc. Olha, você pode fazer isso. Aí depois que eu termino a explicação, ela para e fala assim, você pode documentar isso por e-mail, por gentileza? Então, na hora que você começou a falar, eu falei, acontece muito isso, todos os dias aqui comigo, e é nítido, né? Esse estilo, essa personalidade que a gente consegue Legal, observar. Ó, primeira legal. pergunta. Se eu já tentei alguma mudança, né? Então, eu já tive algumas tentativas, por exemplo, em alguns projetos, ou tentei fazer uma mudança grande na organização, no setor, no departamento, enfim. Não tive sucesso. Isso Uhum. compromete a minha credibilidade? Como que eu tento contornar essa situação? Tá. Assim, eu tentaria pensar o seguinte: é claro que as pessoas vão ter alguma memória, alguma lembrança daquilo que aconteceu, e dependendo não consegui, esse não consegui foi só que não deu certo, Uhum, ou isso teve algum impacto negativo, tipo, piorou o que era antes, né? Então uhum, é claro que tudo depende, mas acho que um ponto interessante é a gente pensar que sempre dá para a gente recomeçar. E talvez, não sei qual é o caso, né? A gente tem que sempre analisar, mas talvez seja até um bom caminho a gente pensar em. Será que eu não consigo, dependendo da quantidade de pessoas, até ter uma abertura sobre isso? Falar, sim. pessoal, a gente tem a intenção de fazer isso aqui, né, como resultado, Uhum, mas a gente até tentou fazer por esse caminho aqui no passado e não aconteceu. A gente percebeu essa e essa falha que acabou não dando certo, mas a gente ainda gostaria de chegar lá. Vocês têm alguma sugestão? Sabe, é claro que às vezes, né, dentro de uma organização isso uhum, parece meio utópico, a gente não consegue, vamos todo mundo fazer colaborativo. sim. Mas acho que a gente ter essa transparência de falar, olha, estamos buscando melhorar. Uhum, Ou até se não tiver essa opção de fazer esse colaborativo, mas tentar, poxa, então a gente já fez um estudo, a gente já descobriu que esse é o outro caminho que a gente pode seguir. uhum, Então, nós vamos implementar dessa forma. Então, na hora de trazer isso na comunicação, explicar qual foi o processo. Olha, nos bastidores, pessoal, a gente passou por isso, aconteceu isso, e agora nós fizemos um estudo e percebemos que esse caminho pode ser um bom caminho. Vamos implementar dessa forma, estamos abertos a sugestões e segue. uhum. Então, eu tentaria ir por esse lado. Legal. Eu acho que pegar o aprendizado, né, e deixar claro, né, que Uhum, teve um aprendizado com isso e que agora talvez seja uhum, diferente, né, com toda essa isso. experiência. Legal, Uhum, legal. É, Não sei se eu entendi corretamente, tá? Tem uma outra pergunta aqui, uhum, mas só para a gente poder alinhar. claro. Existe uma combinação entre ali o DISC, né? Então pode ser uma pessoa Uhum, apresente características de um dedo, um C, isso acontece, uhum. essa combinação. Existe um grau de dominância ou importância, por exemplo, ou não? As características podem ser afloradas de maneira distinta, enfim, como que funciona isso? Legal. É um tema que eu gosto muito, né? Eu comentei que eu estudei a respeito dele, então é um Uhum, tema que eu gosto bastante e funciona assim, né? Só de olhar a gente percebe um pouquinho o perfil das pessoas, uhum, talvez seja o que essa pessoa tem mais aflorado. uhum, Mas todos nós vamos ter as quatro letras, né? Então tem o D, I, S, C. ok. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho um D baixo, um I alto, S alto e C alto. O que Legal. acontece com isso? É, Dificilmente, eu acho que é quase impossível a gente ter tudo alto ou tudo baixo. Uhum, Então, sempre vai ser uma combinação. Só que mesmo que eu pegue outra pessoa que tenha o mesmo perfil, o D baixo com I alto, S alto e C alto, que é o meu caso. uhum, Quando eu olho para essas duas pessoas, elas podem ser diferentes. Além, lógico, da história de vida, que isso super influencia. Mas, qual que é a intensidade de cada um deles? Então, por exemplo, é um D baixo ou um D super baixo? uhum, É um I alto ou um I super alto? Então, a gente tem que ver tanto o que está para cima e o que está para baixo, e sempre vai ter pelo menos um para cima ou pelo menos um para baixo. A gente uhum, não quer tudo para cima ou tudo para baixo. sim. E a partir disso tem as intensidades. Aí eu consigo dizer, por exemplo, se essa pessoa, olha, ela é um I alto, mas é um pouquinho só. Ou ela é um I alto e ela, nossa, é super alto. Então, essa parte comunicativa da pessoa é muito aflorada. Não Uhum. sei se é isso que responde a Sim, pergunta. sim, não, perfeito, Tá, perfeito, perfeito. Existe, legal. agora uma outra que surgiu com essa resposta. Aham, aham. Existe a possibilidade, por exemplo, de você apresentar um D baixo que acaba afetando outra característica, assim? Uhum. Influenciando essa outra personalidade, enfim, existe essa possibilidade? Sim, tudo depende da combinação. Por exemplo,
Se eu tenho um D baixo e eu sou, então, vou resumir aqui, lógico, né? Eu tenho um D baixo, eu tenho um perfil, então, mais conciliador, eu evito conflitos e tudo mais. Só que aí eu tenho um I alto. Então, eu vou ser uma pessoa mais comunicativa, mas que evito conflitos. Mas se eu sou um D baixo e eu sou um I baixo também, que é uma pessoa mais analítica, por exemplo, eu vou, além de evitar conflitos, eu vou ser uma pessoa mais analítica, um pouco menos comunicativa. Então, tudo depende da combinação. Um outro exemplo legal de a gente pensar, que eu acho que fica bem fácil de entender, é se eu pego um D alto, focado em resultado, mas ele também é um I alto, essa pessoa, além de comunicativa, ela foca em resultado. Agora, se eu pego um I alto e essa pessoa tem um D baixo, ela é comunicativa, mas ela vai muito mais para aquele lado de evitar conflitos, intensifica essa parte da pessoa. Entendi. Poxa, além de eu gostar muito das pessoas, de lidar com pessoas, eu também evito conflito com elas. Então, a combinação, ela é quase que, ela é individual mesmo, ela é bem única. Entendi. E uma outra pergunta, isso é identificável numa entrevista de emprego, por exemplo? Quem tem o conhecimento, esse repertório, assim, a gente consegue, numa observação, fazer suposições, Tá. mas a gente nunca pode, assim, nossa, eu vou afirmar, porque afirmar, eu tenho mesmo que realizar um teste, que é aquele teste que alguém manda, assim, fala, olha, clica aqui e responde um teste de perfil, e a pessoa responde um monte de palavrinhas, assim, no final a gente tem um relatório, né? Tem várias empresas que oferecem isso, então o correto é por um teste, mas como a gente tem esse repertório, a gente consegue perceber um pouco, pelo menos, se é mais para cima ou se é mais para baixo, mas Talvez eu não um consigo padrão, né? afirmar. Mas eu não consigo afirmar, por exemplo, a intensidade daquilo e nem uma combinação completa, só de olhar é bem difícil. Mas a Não, gente legal. percebe um pouco sim. Legal. Uma outra coisa que você comentou, né? Muitas vezes quem gera essa mudança pode não ser o líder, né, daquele setor, ou a pessoa talvez não tem acesso a essas informações. O que seria o Uhum. ideal? Essa pessoa então tentar compreender o perfil de cada um e depois partir para essa mudança? Ou não, ela teria Uhum. que buscar o apoio de quem conhece aquela equipe, enfim, para poder dar os caminhos, né, com relação a DISC, etc. O que seria o caminho mais adequado? Acho que o fato de a gente começar a observar mais os nossos colegas, a gente já consegue entender. Às vezes não é com esses termos que eu trouxe, mas é igual você falar, aquela pessoa sempre quer que documenta tudo. Então, se eu sei que o meu líder quer que eu documento tudo, eu vou falar com ele de um projeto que eu tenho o mais documentado possível. Eu vou ter a parte verbal, mas no final eu já levo documentado para ele. Falo, olha, tudo que a gente falou, eu já deixo aqui com você por escrito. Então, é tentar se antecipar no que você percebe das pessoas ao seu redor. Mesmo que você não decore isso do DISC, mas é entender não só o meu estilo de comunicação, no que eu gosto de falar, mas como que o outro gosta de ouvir. Ele quer por escrito, ele quer verbal, como que ele prefere. Eu acho que é um bom caminho. Legal. E uma outra pergunta, essas características são treináveis? Porque, por exemplo, você comentou sobre uma situação do C. Então a pessoa Uhum. gosta mais de improvisar, talvez não de seguir regras e etc. Mas para aquilo que ela executa, ela infelizmente precisa seguir algumas regras. Uhum. Isso é treinável? Isso afeta muito o desempenho? Se a gente conseguir ou não? Devemos buscar uma outra alternativa? Como que funciona essa gestão? É interessante essa pergunta que a gente vai para o lado de gestão de pessoas mesmo, né? Quando até no recrutamento a gente busca entender qual que é o perfil da pessoa e o perfil do cargo. A gente faz ali um cara crachá para entender, né? Se a pessoa combina com o cargo. O mais match que a gente conseguir, né? O máximo que a gente conseguir que combine, melhor. Às vezes não é 100%, mas tudo bem. Aí vamos supor, eu tenho então uma pessoa que tem o C baixo e ela tem esse perfil mais independente, esse perfil que ela gosta de. Eu tô resumindo aqui, tá, gente? Mas gosta de fazer da cabeça dela, vamos colocar resumidamente assim. E ela tá num ambiente que é muito organizado, padronizado, ela não pode sair da regra. Ela pode treinar? Pode. Só que ela vai sofrer um pouquinho, porque assim, a gente consegue adaptar um pouquinho o nosso perfil, mas não é de uma forma tão intensa. É como se eu estivesse tentando, por exemplo, pegar uma pessoa e forçar ela a mudar quem ela é. Então, o máximo que eu consigo, às vezes eu mexo um pouquinho ali naquela intensidade, mas é difícil a gente imaginar que, poxa, eu vou pegar uma pessoa que é um C baixo, super baixo,
Uhum. intenso e vou querer transformar ela num C alto, isso é muito difícil. Então, o que que eu orientaria para essa pessoa? Será que existe a possibilidade no ambiente de trabalho dela de ela ter alguma adaptação nas funções? Uhum. Ou, às vezes, o caso, né, até quando eu dou uma mentoria de carreira, às vezes a gente chega nessa conclusão, que é o caso até de mudar de empresa, Sim. porque a empresa é daquela forma, e a empresa precisa que alguém faça daquela forma. E às vezes essa pessoa, ela não está nem desempenhando, porque ela não está no seu estado natural. Ela coloca tanta energia para adaptar o perfil dela que ela tem dificuldade. Essa energia ela poderia estar usando para desempenhar melhor. Sim. E se ela muda para uma outra atividade que usa o perfil natural dela, parece que a pessoa fala, gente, essa pessoa tá voando, essa pessoa brilha, essa pessoa vai Sim. super bem. Então, no que for possível fazer uma adaptação quando a gente consegue entender o perfil de cada um. Sim. E me corrija se eu estiver errado, mas você comentando assim, aparentemente até você vai conseguir moldar a pessoa, ela vai conseguir trabalhar, né, nesses moldes, mas no momento de crise ou numa alta demanda, quando você realmente precisa, que tem aquela pressão, é quando talvez a pessoa não consiga sustentar, né, esses moldes que foram acontecendo e acaba voltando ao seu estado natural, teoricamente, né? E É, isso afetaria o desempenho. isso já é afetado porque o estado natural dela é um e a atividade espera que ela tenha outro perfil. Então, já está sendo afetado. Aí, Uhum. numa situação, por exemplo, eu sou S alto, né? Uhum. Sou a pessoa lá do planejamento e organização. Situações do dia a dia que fogem do planejado, eu fico desconfortável. Mas se é um momento que não tem planejamento de nada e é só apagar incêndio, eu fico muito desconfortável. Uhum. Então eu tenho que colocar um esforço imenso para conseguir me adaptar naquele contexto. Então é como se doesse mais. Entendi. É isso que acontece. Às Entendi. vezes a pessoa não dá conta, isso pode acontecer também, dependendo até de outros aspectos, né? Às vezes emocionais também. Legal. Não, o pessoal que tem acesso a esse conteúdo aqui vai conseguir fazer milagre, né, nos projetos de melhoria. Era um conteúdo realmente que É, estava faltando pra gente aqui para poder passar todos esses tópicos. legal. Deixa eu buscar mais uma pergunta aqui. Quem deve fazer o DISC? Eu imagino que todos, né? Todos deveriam se conhecer, enfim, conhecer a sua equipe e se essas características devem ser expostas ou não, como trabalhar isso. Tá. É legal, assim, quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor, né? É interessante buscar algum profissional que possa te orientar. Tem algumas plataformas que oferecem também esses testes. Eu tenho algumas plataformas gratuitas que oferecem, por exemplo, qual que é o seu mais alto, né? Que aí Uhum. é um item só. E tem algumas que oferecem testes completos, que aí geralmente são pagos e tudo mais. Mas mesmo que você, né, não tenha acesso a isso, até a questão financeira mesmo, mas tentar se percebendo, isso já ajuda bastante. Uhum. Então, eu diria que sim, se for possível, faça, conheça o seu perfil, converse com alguém que pode te orientar. E assim, se você está num ambiente em que as pessoas estão tentando se desenvolver, que é o que a gente espera, é legal compartilhar. Porque, por exemplo, isso explica muita coisa. Quando eu viro para alguém e falo, olha, eu tenho esse perfil aqui, é por isso que para mim é tão desconfortável quando você desmarca comigo em cima da hora, a pessoa passa a me entender um pouco mais. Não quer dizer que, porque eu tenho esse perfil, as pessoas têm que fazer as coisas do meu jeito. Claro. Mas ela vai entender por que, que isso me dói mais. E Uhum. não é que eu tô encrencando com ela, é que para mim é muito mais difícil quando ela faz isso, porque eu tenho S alto, por exemplo. E num processo assim de gestão de pessoas, que a gente pensa em desenvolver as pessoas, é até bacana se a gente tem uma cultura que os líderes conhecem o DISC dos seus liderados, ou até o inverso, porque aí imagina, um líder que entende o perfil da sua equipe, ele pode até distribuir atividades de uma forma que use as habilidades de cada um. Então, quando eu compartilho esse conhecimento, isso fica mais fácil, até para eu poder gerir essas pessoas e ter um desempenho melhor, porque aí eu, dentro do que for possível para mim, eu ofereço algo que essa pessoa vai conseguir fazer ainda melhor no seu estado natural, assim, no seu perfil natural. Legal, legal. Valesca, eu consegui resumir aqui boa parte das perguntas, tá? Então acabei englobando, fazendo outras perguntas também Aham, junto com essas. aham. Novamente, acho que a gente até passou um pouquinho do seu tempo, então até Tranquilo. peço desculpas se te atrapalhei aí em algum outro momento. Imagina. Pra gente foi uma honra, Valesca, de verdade. Eu espero que você tope outros convites nossos para poder fazer também sobre novos conteúdos. Tenho certeza que o pessoal curtiu e vai conseguir aplicar muita coisa do que foi ensinado, né? Eu acho que os conteúdos que a gente faz
tem o viés de ensino e também de permitir que a pessoa busque mais aprofundamento sobre esse conteúdo. Né? E você deixou os seus contatos aí, também vamos passar, caso todo mundo, pessoal pergunte, a gente pode passar o seu contato. Então, pessoal, busquem a Valesca, porque é especialista no assunto e vai conseguir dar um turn point aí na sua vida, tá bom? Valesca, muito obrigado. A gente te espera aqui numa nova palestra, pode ser? Com certeza, já está aceito, mais que aceito. Foi um prazer, Carlos. Adorei o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não vejo aqui, né, porque eu estou pela reunião, não estou, mas depois eu vou ver se ficar gravado, eu vejo lá os comentários. Agradeço, pessoal, pelos elogios. Fico feliz por ter contribuído e estou à disposição. O convite já está super aceito. Legal. Obrigado, Valesca. A gente vai se vendo por aí então. Muito Obrigada. obrigado. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado.